escondida, sem cor, sem brilho, sem vida, carregava vergonha e tristeza, na exclusão da cruel aspereza. Mas viu no Cristo uma esperança, no olhar dele a confiança, com fé maior que qualquer razão. Venceu o medo, venceu a exclusão. Verônica, exemplo de luz, que pela fé encontrou Jesus. No toque sagrado nasceu esperança, na cura divina, eterna aliança. Verônica, exemplo de luz, que pela fé encontrou Jesus. No toque sagrado nasceu esperança, na cura divina, eterna aliança. Hoje também a dor nos consome. Quantos padecem sem voz, sem nome? Quantos caídos pedem guarida, na solidão que fere a vida. Mas o Senhor caminha ao nosso lado, ergue o fraco, cura o cansado. Quem toca nele com fé verdadeira transforma a vida inteira. Verônica, exemplo de luz, que pela fé encontrou Jesus. No toque sagrado nasceu esperança, na cura divina, eterna aliança. Verônica, exemplo de luz, que pela fé encontrou Jesus. No toque sagrado nasceu esperança, na cura divina, eterna aliança. E a lição se renova no agora, a fé nos ergue e a paz restaura. Pois quem em Cristo busca guarida, encontra força para além desta vida. Olá, amigos e amigas do Conecta Espiritismo e do meu canal no YouTube, o Ellerson Santos. Sejamos todos bem-vindos ao nosso programa A Cura Real. Hoje nós estamos finalizando mais um estudo das curas realizadas por Jesus em torno da cura da mulher hemorroíça. Os programas eles são independentes, mas os outros que nós analisamos essa cura está disponível aqui no nosso canal, bem como todas as outras curas já estudadas que foram realizadas pelo Mestre de Nazaré. Hoje a canção foi em torno de Verônica, contando-nos mais um pouco, de forma musicada, da experiência dessa mulher que vivia em Cesareia de Filipe, que sofria de um fluxo de sangue há mais de 12 anos e que procurava a sua cura, embora não a encontrasse.
Foi na cidade de Cafarnaum que ela ouviu falar do meigo rabi de Jesus de Nazaré e, ao vê-lo, embora não tivesse coragem de falar, acreditou que se tocasse em suas vestes, ficaria totalmente curada. Então ela se embrenha no meio da multidão, toca na borla da veste de Jesus e o mestre para. Quem me tocou? Simão Pedro questiona, dizendo que todos estavam lhe tocando, que ele não sabia quem o havia tocado, e Jesus diz novamente: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Fui eu, Senhor, quem te tocou. Surgiu ela do meio da multidão e Jesus, muito tranquilo e sereno, lhe diz: minha filha, vai em paz, porque a tua fé te curou. Aqui Jesus, na cura realizada, ele exalta a fé da mulher hemorroíça, a sua confiança, a sua certeza, a sua perseverança na busca incessante da verdadeira cura. Porque ela, muito mais do que ser curada do fluxo de sangue, ela desejava também a sua cura interior. A fé é essa virtude que todos nós trazemos intrínseco. Todos nós já nascemos com a fé como uma semente plantada dentro do nosso coração. Mas é preciso desenvolvê-la. Como uma semente que nós plantamos no solo e ela é regada, levada ao sol, cuidada com adubo, nós precisamos também cuidar dessa virtude dentro de nós, para que essa semente ela possa desabrochar, crescer, se transformar numa árvore e dar frutos. Esse é o objetivo das árvores frutíferas, alimentar a todos aqueles que estão ao derredor. Quando nós pegamos uma semente em nossa mão, nós não sabemos o que dentro dela contém. Nós às vezes sabemos a espécie, daquela planta, mas não sabemos exatamente qual o tamanho que ficará, quantos frutos dará, à exceção das sementes clonadas, que hoje já estão com a tecnologia avançada, mas nós estamos falando das sementes comuns que nós compramos lá no mercado para poder plantar na nossa casa. Nós sabemos a espécie, mas não sabemos de como será aquela planta mais tarde. Quando nós olhamos uma criança que nasce na intimidade do nosso lar, nós não sabemos o cidadão que será mais tarde, o homem ou a mulher que se tornarão. As pessoas, quando viam aquele meninozinho em Nazaré, com a túnica costurada pela sua mãe, chamado Yeshua, correndo de um lado para o outro, buscando água na fonte com a sua mãe Maria, ninguém poderia imaginar que aquele era o Rei Solar, o Messias, aguardado desde há muito tempo pelo povo judeu. Então, é preciso nós cuidarmos dessa semente para que se desenvolva. A fé pura e verdadeira. Rita Folker, uma grande pedagoga espírita, ela nos fala da diferença entre crer e saber. Existe uma larga diferença entre crença e sabedoria, porque as crenças elas são modificadas todos os dias. Quantas coisas nós criamos e hoje já não cremos mais, quantas coisas nós cremos hoje, amanhã vamos deixar de crer. A sabedoria nós levamos conosco para a eternidade. Essa confiança que nós temos em determinada coisa. Fé, portanto, não é crença, é confiança. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais nos falam acerca da fé, no capítulo que trata da fé transporta montanhas. E nos apresenta a fé robusta e a fé vacilante. A fé vacilante, ela ainda está muito presente nas nossas vidas. Ela resulta da incerteza.
quando nós ficamos em dúvida daquilo que nos acontece. É muito comum nós dizermos assim: eu acredito em Deus, eu tenho fé. Mas logo na primeira dificuldade, primeiro atropelo, a primeira enfermidade que bate à nossa porta, nós perdemos aquilo que não tínhamos. Na verdade, não estava solidificado dentro de nós aquela virtude, não havia raízes profundas. Porque todos nós, às vezes, temos muitas teorias, mas na hora da prova, na hora de realmente demonstrar aquilo que nós já sabemos, nós fraquejamos. Então é preciso nós desenvolvermos a fé robusta, aquela que faz com que sigamos perseverantes, aquela que busca encontrar respostas em tudo que nos acontece, sabendo que há uma razão de ser, que não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira. E a história do povo hebreu é uma história marcada de muita fé, porque o povo hebreu tinha diversas dificuldades, muitos problemas, muitas coisas a serem modificadas. Na cura da mulher hemorroísta nós vimos quantos preconceitos tinha o povo judeu, mas eles eram um povo que tinha uma fé inabalável. Eles acreditavam em Deus, embora todas as adversidades. Nós temos uma ideia, quando nós lemos as páginas, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos perceber, esse povo ficou escravizado durante 400 anos pelos egípcios. Foram diversas gerações e eles se mantiveram de pé, continuaram acreditando que em qualquer momento iria surgir um enviado de Deus que pudesse libertá-los, como de fato ocorreu com a chegada de Moisés. Moisés os libertou da escravidão e eles vão para o deserto procurar a terra prometida. 40 anos. Imaginemos, meus amigos, 40 anos procurando algo sem encontrar. Eles mantiveram a sua fé, a certeza que Deus estava à frente, que eles iriam encontrar aquela terra onde emanava leite e mel. E mais tarde nós vamos encontrar o povo mantendo a sua fé, mesmo quando as profecias estavam esquecidas. As profecias que falavam da chegada do Messias, do Libertador, numa época em que Israel já estava dominada sobre o Império Romano. Então o povo manteve-se de pé com a fé que possuía. E com a mulher hemorroísta, isso não foi diferente. Ela é um exemplo de fé robusta. Ela acreditou, buscou, tocou. Ela não tinha uma fé condicional, favorável apenas a uma situação. Ela tinha a fé viva e sã, de tal forma que conseguiu ter de Jesus as suas emanações fluídicas, retirar dele as suas virtudes, o seu magnetismo, para que ficasse totalmente curada dos seus males, a ponto de Jesus sentir, parar a marcha e perguntar: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E a exalta, quando diante da multidão, ele diz que a fé dela que a havia curado. Vá em paz. No entanto, meus amigos, segundo narram os benfeitores espirituais, e especialmente a benfeitora Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Franco, a mulher hemorroísta, curada por Jesus, ele a convoca para retornar à sua cidade indo em paz. Ela volta, feliz, alegre, curada, narra para a sua família, para os seus amigos, dezenas de vezes a mesma história. Todos queriam saber como havia se dado a cura, 12 anos sofrendo, agora estava liberta do seu mal.
Mas embora tudo isso acontecendo na sua vida, isso lhe trouxe muita felicidade, ela sentia ainda um vazio existencial. Parece que lhe faltava alguma coisa. E uma estranha saudade de Jesus aportou o seu coração. De tal forma que ela decidiu ir procurar Jesus, tornando-se uma das suas seguidoras. Ela bebeu da fonte inesgotável de amor e de sabedoria, que era as boas novas de alegria, o Evangelho de Jesus. Estava tão firmemente ao lado do meigo Rabi, que nas horas mais difíceis da vida de Jesus aqui na terra, ela estava junto às mulheres piedosas do Evangelho. Naquela sexta-feira fatídica, quando Jesus foi julgado por Pilatos lá no pretório, a multidão soltou Barrabás e pediu a crucificação de Jesus. Eis que o Mestre, carregando a sua pesada cruz pelas suas estreitas de Jerusalém, em direção ao Monte Gólgota, já havia recebido as chicotadas de soldados romanos, o corpo marcado de sangue e de pus. Ele, com dificuldade caminhando, precisou inclusive do auxílio de um homem chamado Simão o Cirineu, aquele que deu seus ombros para ajudar Jesus a carregar a cruz, porque ele já havia caído por 2 vezes na estrada. Estavam ali ao seu entorno a multidão que gargalhava, que zombava, que dizia: tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mas estavam também as mulheres piedosas, aquelas mulheres extraordinárias que, se possível fosse, dariam a sua vida para salvar a vida de Jesus. Maria, mãe, Madalena, Joana de Cusa, Salomé, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e estava também a mulher hemorroíça, Verônica, que salta das páginas do Evangelho neste instante tão difícil e tão doloroso na vida de Jesus. Porque quando pela 3ª vez Jesus cai na estrada, é ela, Verônica, das tradições da Igreja Católica Apostólica Romana, relembrada sempre na Semana Santa, no dia do enterro, da procissão, em que nas cidades Verônica é relembrada nessa passagem tão bonita do Evangelho. Ela consegue furar a guarda romana. Ninguém sabe explicar como. Jesus caído ao chão, machucado, com dificuldade para se levantar, sangrando, e ela ali ajoelhada aos pés do meigo Rabi, retira da sua cintura o linho que trazia amarrado, e ela pega aquele pano e seca a face de Jesus. Se um dia o mestre havia secado o sangue que dela vertia, agora era ela quem secava o sangue do meigo Rabi em forma de agradecimento. Com coragem, com destemor. Se um dia ela havia se calado diante das suas experiências difíceis, se um dia ela havia se escondido dentro do seu quarto, com medo do que as pessoas falariam a seu respeito por causa da enfermidade que ela trazia, agora, com destemor, ela enfrentou os soldados romanos e estava ali aos pés de Jesus. E para a surpresa de Verônica, depois de secar o rosto de Jesus com ternura e com muito carinho, a tal ponto dos olhos do mestre cravarem nos olhos dela e sem palavras lhe agradecer, ela, quando olha para o pano, ali está a face de Jesus. E então Verônica levanta-se, mostra aquele tecido, aquele pano para a multidão e canta:
Ó vós, homens que transitam pelo caminho, atende a dor do nosso Mestre, que a sua dor também seja a nossa dor. Até que um soldado a retira da presença de Jesus e o Mestre continua a sua marcha até o Monte Gólgota, onde seria crucificado. A vida de Verônica, da mulher hemorroíça, nos fala profundamente ao coração. E a música que hoje abriu o nosso programa, falando a respeito de Verônica, trazem uma de suas estrofes. E a lição se renova no agora. A fé nos ergue, a paz se restaura, pois quem em Cristo busca guarida, encontra força para além dessa vida. Que Ele, o nosso mestre e amigo, possa nos sustentar nas horas mais difíceis da nossa vida e que a nossa fé nos leve adiante para que nós consigamos criar essa conexão e encontrar a nossa verdadeira cura. Nós agradecemos a sua presença conosco em mais este programa, pedindo a você que nos acompanha para dar o seu like, os seus comentários, compartilhe com os amigos, inscreva-se aqui no canal e nos auxilie na divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Na semana que vem, nós vamos começar um novo programa em torno das curas. O programa é a cura real, mas em cada programa uma cura diferente. E nós vamos começar a estudar uma cura pouco conhecida, a cura de um leproso. E você é sempre o nosso convidado especial. Te espero por lá no domingo que vem. Uma boa semana para todos nós.